vida dos teus filhos agora. E vamos nos derramar diante de ti e dizer que nós te amamos, Pai, que precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diga para ele que você vai derramar sua vida na presença dele. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, diga pra ele, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te amo, Pai. O Senhor é tudo na minha vida. Sem ti, meu Pai, onde estaríamos, meu Deus? Mas o Senhor nos protege, nos dá o teu amor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Só vocês, me derramar, dizer que te amo, me derramar. Recebe, Pai, nosso louvor. Dizer que preciso me derramar, dizer que Graças, sou Pai, grato, me pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. Dizer que és lindo, tu me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és lindo, Pai. Nós te amamos. Quem esteve aqui ontem, tem uma ideia? Aí, galera veio, hein? Parabéns, sejam muito bem-vindos aqui. Ficamos aqui o dia todo estudando, aprendendo com Deus, com momentos muito especiais de esclarecimento.
como muita gente pediu, quis participar desse curso, nós desmembramos em 2 turmas. Então nós fizemos uma turma ontem, porque esse local tem uma capacidade máxima de 100 pessoas. Então estava um pouquinho mais cheio do que está hoje ontem, né? Ou talvez equivalente, porque tem gente lá fora também, né? E nós vamos ter uma outra turma, se você quiser participar, vai ser dia 30 de março. Nós já reservamos aqui no hotel. Então dia 30 de março você tem que mandar um e-mail para mim com o seu nome, né? Ou você deixa o nome para essa moça aqui na frente, né? Para já reservar a sua vaga, né? O acerto e tal você faz só no dia, né? Então só para reservar a vaga, até mesmo para eu ter um controle. Deu 100 pessoas, eu encerro as inscrições, né? No dia 16 de março nós vamos ter nesse local também um curso de cura e libertação, o que é fundamental para a igreja, né? A igreja precisa estar curada, liberta para curar os outros. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então o soldado ferido não pode combater. E Satanás, ele tem usado da estratégia, ele tem ferido os soldados. Se eu perguntar quem está machucado, tem muita gente machucada na igreja. Dos e-mails que eu recebo, 90% são de pessoas compartilhando problemas, feridas, traumas, muitas delas lamentavelmente ocorridas pela própria igreja. A igreja contaminada pelo pecado, né? Não a igreja verdadeira. A igreja de Jesus, ela restaura, ela soma, ela te abençoa, a sua luta é a minha luta, né? A sua vitória é a minha vitória. Isso é igreja. Chorar com os que choram, celebrar com os que se alegram, isso é igreja, né? A igreja que estende a mão, a igreja que aponta o dedo, a igreja que soma, né? Que soma as forças e divide os fardos. Isso é igreja. Então esse é o escopo da igreja de Jesus. Mas existe uma igreja contaminada com pecado, com orgulho, com avareza. Essa igreja contaminada, é evidente que ela vai acabar causando um dano, né, aos soldados de Cristo. Então a proposta desse curso é trazer restauração às vidas, né, curar as feridas dos soldados, para recolocá-los nas frentes de batalha, né? Porque o soldado, ele tem esse chamado, tem que estar na frente. Então, se quiser vir participar, a mesma coisa, manda um e-mail para a gente com o nome, diga qual curso que você vai querer participar, para a gente fazer uma reserva de vaga, para não superlotar aqui, até mesmo porque tem regras aqui, tem questão de bombeiro e tal, né? Não pode superlotar. Então é isso aí, feito os avisos, aí vamos entrar na nossa liturgia. Mas que você abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 17, Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 11. Moisés era um homem justo, e a Bíblia diz que muito pode o justo nas suas súplicas. A oração do justo, ela tem efeito, ela funciona. Essa é a oração de Moisés. E aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. Assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então a oração do líder é muito importante, né? Quando esse líder está alinhado com Deus, aí a oração tem efeito. Se não adianta você ligar no céu se o seu coração não está ligado a Deus. Tem que primeiro estar ligado a Deus, né? Esse negócio de liga, desliga, a gente tem que repensar isso daí, né? Determina e tudo mais, né? Então a oração de Moisés, ela funcionava porque ele era um homem que estava comprometido com Deus. Então a intercessão dele interferia na vida do povo, trazia vitória para aquele povo. Moisés, ele orava pelo povo, ele aconselhava o povo. Um pouco mais adiante, no capítulo 18, versículo 13, diz assim: e aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Imagina só a quantidade de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas querendo aconselhamento de Moisés. E Moisés pacientemente, desde manhã até a tarde, ficava ali para ouvir o povo, para julgar, para dar orientação. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso? Que tu fazes ao povo? Porque assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até a tarde. Então o sogro de Moisés vai dar um conselho para ele. Um pouco mais adiante, versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. É muito importante a gente ter um conselho. Mesmo o líder precisa estar sujeito e aberto a receber conselho. O conselho prudente farás a guerra.
né? O meu coração está sempre aberto para crítica construtiva, para conselhos prudentes. Eu não sou melhor que ninguém. É o mesmo Espírito Santo que me capacita a caminhar pelas veredas da justiça de Deus, é aquele que habita o seu coração. E por que Deus não pode usar a sua vida para trazer um conselho para mim? Né? Eu não estou acima de ninguém, né? Nós estamos aqui lado a lado, ombro a ombro. Quem está acima de nós é Jesus, é o Cristo, é o Rei dos Reis, é a única estrela que brilha no nosso meio. E Moisés acata o conselho. Ele podia dizer: não, eu sou o líder, você sabe o que você está falando? Você tirou o povo do Egito? Não, quem tirou fui eu. Você tem cajado? Eu tenho cajado. Quem é você para dar conselho? Eu sei, você não sabe, né? Mas Moisés escuta o conselho, mostra essa humildade. Humildade precede honra. E aí o conselho continua: totalmente desfalecerás, assim tu como a esse povo que estás contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu só não os pode fazer. Então houve um conselho: não carrega o piano sozinho, peso dividido fica mais leve. Você não vai ver ninguém sozinho na Bíblia. Elias e Eliseu, Paulo e Barnabé, Davi e Jonas, ninguém está sozinho, porque soldado sozinho não vence batalha, né? Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, a Bíblia está escrito. Mas ai daquele que estiver sozinho, pois caindo não haverá quem o levante. Nós precisamos de parceiros de trincheira, de pessoas ao seu lado, para somar com você, para dividir o fardo. E Deus atende sempre meu coração. Fala: Senhor, não me deixa sozinho. Eu estou à frente do ministério, aceito o chamado, mas não me deixa sozinho, né? E Deus sempre tem colocado pessoas ao meu lado. Deus levantou o Júnior, um homem de Deus que eu já conheço há 10 anos, e está somando com a gente. E não é que ele veio assim, colocando bem claro o português, não veio para tapar buraco não, viu? Ele veio no local que Deus estabeleceu para ele, porque antes de uma série de coisas acontecerem, eu já tinha conversado com ele, já estava somando com a gente, já estava pregando aqui. Simplesmente agora houve um estreitamento maior e um compromisso maior diante de Deus, né, de assumir uma posição dentro do ministério, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Eu louvo a Deus por isso, né, porque Deus tem colocado pessoas ao meu lado, então não tem me deixado sozinho, né, porque sozinho é mais difícil. Então, todos vocês aí têm toda a liberdade também de somarem comigo, de orarem. Mas se um dia quiser Deus tocar no seu coração, trazer uma palavra, eu estou sempre aberto para receber, viu? De preferência se for bênção, né? Se for bênção, então recebo, né? E mais adiante, então, ele conclui o conselho, no versículo 22, para que julguem, fazendo que julguem esse povo todo o tempo, e que seja todo o negócio grave, tragam para ti. E todo o negócio pequeno, ele julga, ou seja, ele escalonou. Moisés ele se tornou uma espécie de STF da época lá, né? Era o Supremo, né? Supremo Tribunal. Então havia outros ali que julgavam. Aquilo ajudou. Então Moisés ele ajudava o povo, ele intercedia pelo povo. Mas a coisa que eu quero deixar registro aqui, antes da gente iniciar na palavra propriamente dita, é que Moisés, quando ele precisou do povo, o povo estava lá também. Porque o povo reconhecia Moisés como líder, o povo sabia que Deus estava falando através de Moisés, e o povo tinha um amor a Deus tremendo, e principalmente uma gratidão, porque sabia que aquele Deus tinha libertado eles do cativeiro. Deus libertou você de cativeiros também. E olha o que acontece no capítulo 36, a partir do versículo 5. Moisés ele está pedindo ofertas para a construção do tabernáculo. O povo, ele foi olha só, o discurso de Moisés não tem ameaça. Ele não está ameaçando o povo assim: quem não der, vai ter a maldição. O capeta puxa o pé à noite. Não fez isso, né? Moisés, ele não está apresentando nenhuma recompensa. O discurso de Moisés diz: olha, aquele que der mais, olha, vai receber um carro, né? Se você entrar nessa campanha da construção do tabernáculo, pega o seu carnê aí, olha, se você fizer, você vai ser próspero, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser rico. Ele não usou nada disso. O discurso de Moisés foi simplesmente: precisamos levantar uma oferta para a casa de Deus, né? Como Davi ele fez também mais adiante. Quem está disposto a consagrar-te perante o Senhor? Só isso. Davi não fez nenhum apelo, não ameaçou ninguém, não fez nada. É por amor, o gesto é pautado no amor. E falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizeste. Então mandou Moisés que proclamassem por todo Arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Gente, isso é surreal. O povo foi proibido. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Gente, proibido da oferta. Nós não aceitamos mais, porque olha, já temos mais do que a gente precisa. Proibido, né? Porque sobejou. Porque o coração daquele povo era um coração que amava a Deus acima de todas as coisas e que dava o melhor para Deus. Sobejou. E Moisés foi muito honesto, porque quando ele viu que ele tinha mais do que precisava, não preciso mais. Ele podia dizer: não, ainda está faltando, olha, ainda falta mais tanto.
né? Olha, ainda não deu não, né? Mas não, ele foi honesto, homem íntegro diante de Deus, né? Homem íntegro diante do Senhor. Porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Eu tenho clamado a Deus que Ele possa trazer para nós o essencial. Hoje nós temos que honrar o aluguel aqui, não está pago ainda. Eu gostaria que semana que vem a gente conseguisse já deixar pago adiantado, né? Para a gente poder, estava fazendo assim, sempre com uma semana na frente, até é melhor para o nosso relacionamento aqui com o pessoal do hotel. É só isso que a gente precisa, né? Ter o suficiente para água, para café, né? O estacionamento do meu carro, né? E é só isso, a gente não tem salário, estou fazendo aqui por amor a Deus, e é uma honra, um privilégio servir esse Deus. Eu jamais me arrependo disso. Cada dia eu só tenho a agradecer a Deus por essa honra, por esse privilégio que Ele me deu, de ser um instrumento nas mãos dele, está aqui para servir, está aqui para estender as mãos para você, para somar ao seu lado, né? Então agora é um momento especial, nós vamos dar uma oferta para a casa de Deus, para que mantenha essa chama acesa, para que esse trabalho continue para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos orar primeiro para que Deus fale com o seu coração. Senhor Deus e Pai, que o Teu Espírito Santo agora fale aos nossos corações, Deus. Que não seja a nossa alma, que não seja, Senhor, as nossas emoções, mas que seja o Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, que fale aos nossos corações. Levanta, Senhor, aqui mantenedores fiéis da Tua obra, Senhor. Levanta, Senhor, corações dispostos a servir, a somar, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Tu sabes as nossas necessidades, Deus, e nós não precisamos nada além do necessário. Pai, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, nós possamos entregar diante do Teu altar uma oferta de amor, uma oferta de gratidão a Ti, Senhor, pautada simplesmente no amor que nós temos por Ti, não por obrigação nem por medo, mas somente pelo amor e gratidão que nós temos pela Tua presença, por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nos dirige. Que é fundamental para todo soldado de Cristo, é fundamental para a minha vida, e eu creio que seja também fundamental para a sua vida. O soldado de Cristo, o homem de Deus, ele precisa ter discernimento espiritual. O discernimento faz com que você compreenda situações e perceba situações à sua volta que os seus sentidos naturais não conseguem capturar. Nós temos nossos 5 sentidos, né? E você às vezes não enxerga coisas que os seus olhos não estão vendo. Existe uma diferença de ver e enxergar. Às vezes você está vendo algo, mas você não está enxergando. Você está ouvindo algo, mas você não está percebendo que está havendo o desdobramento do mundo espiritual. E o discernimento ele é muito importante. Mas o discernimento ele é fruto do conhecimento. Conhecimento da palavra promove discernimento, mas não só o conhecimento. A parte prática e você aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. Porque apenas conhecer não serve, porque o diabo também conhece. O capeta conhece a Bíblia inteira, sabe tudo, cada palavra que está aqui. Apenas o conhecimento não gera bênção para você, não gera mudança para você. Tem que conhecer e tem que viver isso daqui. Essa muitas vezes é o ponto que a gente se pega, né? Muitas vezes nós conhecemos muito bem a palavra, nós sabemos tudo que ela quer dizer para nós, nós não colocamos isso na nossa vida prática. E aí nós perecemos. Vou iniciar aqui com vocês, vou ler um texto, vou iniciar lendo aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, de 10 a 13. 2 Timóteo, capítulo 1, de 10 a 13. Diz assim: portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Palavra fiel é esta: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Em suma, o que eu quero destacar aqui é essa questão. Se morrermos com Ele, viveremos nele. Significa morrer para o pecado, morrer para a sua carne, morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos, e aí sim você vai viver com Ele. E esse é o grande desafio de todo cristão, de todo crente. Nós estamos chegando num momento, a gente teve um outro seminário de escatologia, chegou um momento da história onde tudo à nossa volta aponta os sinais que remetem à volta gloriosa de Jesus. Muitas pessoas estão preocupadas com o anticristo, né? Quem é o anticristo? E agora? Como é que ficou? A situação está estreita, o Papa renunciou, agora veio o oitavo rei. Quem vai ser? Então, muita preocupação com isso. No entanto, a nossa preocupação maior como igreja não é com o anticristo, mas é com a volta de Jesus Cristo. Essa é a preocupação que a gente tem como igreja. Porque o que você vai dizer para Jesus quando ele chegar?
Ah, Jesus, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha, eu morri contigo na cruz, eu mortifiquei a minha carne todos os dias, eu tenho procurado viver a Cristo. Ou será que o que você fez com o seu tempo, com os seus talentos, com os dons que Deus te deu? Se você só correu atrás do vento, você só passou pela terra e não deixou nenhuma semente, né? Nós temos uma grande dever diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12, 4 a 11. Deus está nos mostrando que Ele distribui para nós dons. E dentre esses dons, Ele vai nos dar o discernimento, que é uma arma fundamental para que você combata o bom combate da fé e seja mais do que vencedor. 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 11. Pedi para o meu escudeiro subir aí para a gente. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. No entanto, um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então Deus Ele distribui esses dons para nós de acordo com a sua santa vontade. Então para que serve esses dons? Para nós somarmos como exército. São todos profetas, são todos apóstolos, né? São todos levitas, adoradores? Não. Cada um de nós tem uma participação no corpo de Cristo, uma participação muito importante. Os dedos da mão são todos diferentes. Nós somos diferentes também. Diferentes em vários aspectos, mas se unidos, um punho forte, não é assim? Mas agora se faltar um dedinho na mão, você vai ter dificuldade para segurar as coisas, vai ter algumas dificuldades, vai ter que aprender a superar. Já fizeram uma pesquisa, os americanos gostam de fazer pesquisas, e viram que pessoas que não têm o dedinho do pé têm grande dificuldade de manter equilíbrio. Ela tem que compensar aquilo no corpo. Claro que o organismo se adapta, ele vai se ajustar àquela dificuldade, mas ele vai ter uma dificuldade que precisa ser superada. Então impacta no seu equilíbrio, cada detalhe do seu corpo. Já aconteceu de você, às vezes você está com uma unha encravada, poxa, você anda todo manco, né? Você está com uma espinha na testa, você fica preocupado com aquela espinha que apareceu na testa, né? Tenta cobrir aquilo ali. Um corte no dedo, você já tem dificuldade ali para manusear as coisas. Então um ferimento no corpo de Cristo impacta o corpo inteiro. Então todos nós somos importantes para Deus, todos nós. Cada um tem a sua unção, cada um seu ministério, cada um seu propósito, né? Uma outra coisa deixar aberto aí, Atos 20, capítulo 20, de 29 a 30, já subi deixando aberto aí, eu quero ler para vocês uma outra coisa. Por que é necessário então o dom do discernimento? O discernimento é algo que todos os ministérios precisam ter. O profeta precisa ter, o pastor precisa ter, o missionário precisa ter, o adorador precisa ter. O discernimento é algo que, no meu entender, todo crente precisa ter, né? É uma coisa que você precisa disso, especialmente nesse momento da história, você precisa de discernimento. Por quê? 1 João, capítulo 4, eu vou ler para vocês, depois o Sub vai ler para a gente o Atos, capítulo 20, de 29 a 30, deixa eu ler 1 João. 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas e tem se levantado no mundo. Então por que você precisa do discernimento? Porque existem falsos profetas. Falsos profetas que estão apontando o caminho errado para o povo. Então você precisa ter o discernimento para saber o que é verdadeiro e o que é falso. Nem sempre no seu olhar, né, nosso olhar humano, a gente percebe isso. Tem situações que você percebe. Quem lida com dinheiro, né, se pegar uma nota falsa, ele passa a mão na nota, ele já sabe é falso. Ele bateu o olho e é falso. Agora, quem não está acostumado a lidar com dinheiro, toma uma nota falsa. Eu já recebi umas notas falsas também, né? E você paga um amigo depois, você vai repassar, a pessoa olha para sua cara, que se você fosse assim, olha, cara crachá, e vê se você não é um traficante, lá, alguma coisa assim, né? Então, como você não está acostumado a lidar com isso, quem está acostumado pegou na nota, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Então nós temos que ter esse conhecimento vai lapidar o seu discernimento. Ele é fundamental porque existem os verdadeiros e existem os falsos. E como é que nós vamos conhecer os falsos?
Nem sempre a nossa análise dos nossos sentidos vão permitir que você consiga identificar o falso do verdadeiro. Por isso você precisa ter essa arma, precisa estar municiado com isso, com o discernimento espiritual. Porque desde aquela época já tinham os falsos profetas, né? Atos 20, de 29 a 30. Por favor, senhor. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, para atrair os discípulos após si. Pois é, veja só, entre vós mesmos encontrarão homens que vão distorcer a verdade para atrair discípulos, para atrair seguidores. Desde aquela época já tinha. Você acha que hoje não tem ainda? Hoje tem muito mais, né? Existe uma capacidade incrível do fariseu, ele se adaptar à circunstância. Ele vai passando geração após geração, ele pode mudar sua roupagem, pode mudar sua aparência, mas o coração continua o mesmo, né? Continua havendo falsos profetas nos dias de hoje. E é fundamental para você como ovelha, para você como líder, saber discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para que você não caia nas astutas ciladas do diabo. Paulo fala de astuta cilada. Não é uma cilada tola, mas é uma cilada inteligente, bem elaborada. Temos que ponderar que Satanás ele foi capaz de enganar até mesmo os anjos. E imagina o que ele não faz com homens e mulheres que conhecem pouco a palavra. Muitos estão afastados de Deus, cheios de problemas, cheios de pecados, cheios de tristeza e ferida. Ele te passa por cima. Se você não buscar uma vida de santidade na sua vida, você não vai ter discernimento. Não buscar o conhecimento da palavra, não vai ter o discernimento. O discernimento ele é produto dessa equação de buscar uma vida de santidade e conhecer a palavra de Deus. Aí sim você vai ter essa equação do discernimento na sua vida, né? Agora, existem algumas coisas, se a gente olhar à luz da Bíblia, parece aparentemente contraditório. José era um homem que Deus dava sonhos para ele. Deus ele se revelava para José através de sonhos. Então Deus estava trazendo para José uma revelação através dos sonhos. Por que Deus não permitiu que José soubesse ou sonhasse, por exemplo, que os seus algozes seriam seus próprios irmãos? Estavam tão perto dele, né? Certamente José, a última pessoa que ele poderia pensar eram os seus próprios irmãos. Os seus algozes eram os seus próprios irmãos. E José então é traído pelos seus próprios irmãos. Por que Deus não poupou José disso? Nesse caso de José, fica muito notório para mim que era algo que José precisava passar. Existem situações que você precisa passar para ser lapidado. José teve que passar pela prisão. Porque na prisão a fé dele foi fortalecida, foi moldado, o caráter dele foi lapidado. Né? É a uva virando vinho. Quando ele sai da prisão, ele não é mais a mesma pessoa. Agora ele está pronto para receber um anel de poder. Aí sim, através de José, olha o que Deus faz. A família dele acaba indo para o Egito, se multiplicam, ou seja, começa a formar ali uma nação que mais tarde seria liberta por Moisés. Então a gente começa a observar, concatenando a história, que Deus estava no controle e permitiu que José passasse por aquilo. Então nem sempre Deus te revela as coisas. Há situações que você tem que passar, como eu já falei em outras pregações aqui. Às vezes você passa por tempestades. Quando termina a tempestade, aquela tempestade te levou para uma praia que você nunca imaginou que ia chegar. Mas aquela tempestade te levou para lá, né? Foi algo bom. Eu lembro que quando eu fiz a minha cisão de contrato com a outra editora, durante 2 semanas eu fiquei sem editora. Né? Então pus só no site, né? Os meus livros estão disponíveis, né? Mas foi uma direção de Deus para a minha vida. Eu senti muita paz naquela decisão. Mas durante 2 semanas eu fiquei às escuras, né? E escutei de tudo que você pode imaginar, né? Sempre tem os amigos de Jó, Daniel, você deu um tiro no pé, imagina que coisa mais feia, né? Mas hoje observando, se não tivesse tomado aquela decisão, se não tivesse feito aquela atitude, se aquela tempestade não tivesse ocorrido, eu não estaria hoje onde estou. Deus me colocou numa editora muito melhor, que vende os nossos livros a um preço mais baixo, com uma distribuição mais ampla, né? Com uma capa de melhor qualidade, né? O meu relacionamento com eles é muito bom, e a partir da metade do ano começo a receber os royalties, aí sai do deserto, né? Então a gente está estou esperando os dias ali, riscando no calendário, né? Então Deus sabe, tudo colabora para aqueles que amam a Deus, e nada fica fora desse tudo. Isso é algo que você tem que ter na sua vida. Tudo, mesmo as coisas que você não entende com a nossa razão, os pensamentos de Deus são muito mais elevados que o nosso. O raciocínio de Deus começa onde termina o seu. Quando você vê, não tem mais jeito, Deus já está só começando, você não está vendo nada. Está vendo nada, você não tem nem ideia do que Deus está fazendo. A mente de Deus é muito superior a nós. Então, no caso de José, é muito notório. Havia uma permissão de Deus naquilo, por isso Deus não revelou. Moisés, ele passa por uma situação também. Eu vou só citar onde está essa situação, não precisa ler não, Sub. Está no capítulo 12 de Números, capítulo 12, está de 1 a 11. Miriam e Arão, eles vão trair Moisés.
Moisés, puxa vida, Miriam era irmã de Moisés, Arão parceiro de trincheira, estão juntos, estão caminhando juntos. Lembra que nós lemos antes? Arão e Hur estão segurando as mãos de Moisés enquanto ele intercedia pelo povo, e por Josué tinha vitória nas batalhas. Então eles eram parceiros, estavam ladeando Moisés ali, e num determinado momento entra algo no coração de Arão, entra algo no coração de Miriam, e eles começam a falar mal de Moisés. Fala mal de Moisés, o líder, aquele que libertou eles do cativeiro. Então é surreal isso. Talvez Moisés não precisasse passar por isso. Talvez ele não precisasse. Mas acontece que aí entra um outro aspecto que a gente tem que ponderar também. Por que Deus não revelou para Moisés? Porque talvez aqui há o livre-arbítrio de cada um. Né? Então tem o livre-arbítrio. Né? Então, num determinado momento, por isso que cada um de nós é responsável pela sua vida também, na sua oração, né? Em vigiar e orar, sem cessar, é vigiar e orar. Se você não pode baixar a guarda, você baixou a guarda, você virou alvo do adversário. Né? Aquele que está em pé, que olhe para que não caia, fique esperto, porque se entrou contaminação, entrou inveja, entrou orgulho ali, e começaram a falar mal de Moisés. Então essas coisas acontecem. Uma coisa interessante, pontuar aqui Gálatas 6:7, eu vou ler para vocês. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, não brinca com Deus, Ele não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará, ele também vai colher. Então se você está fazendo alguma coisa errada, mais dia, menos dia, você vai colher, tenha certeza disso. O que você semeia, você colhe. E especialmente quando você brinca com Deus, não brinque com Ele. Procure ter uma vida séria. A gente observa aqui o caso de Josué. Vamos pegar um outro exemplo, Josué, que vai ser esse que eu vou me ater com mais tempo, vou dar um rápido preâmbulo a respeito dele. Josué, ele agora é comissionado por Deus para liderar aquela geração de Moisés, que tinha perecido, na geração de Moisés perece no deserto. Josué agora recebe o cajado, né, passado para ele, delegado para ele uma autoridade para conduzir toda aquela geração para a conquista de uma promessa, para a terra prometida. Josué, então, recebeu orientações de Deus. Teve uma tremenda vitória ali em Jericó, na tomada de Jericó. E olha o que Josué pede para o povo primeiro. Ele podia dizer, olha, vamos se preparar para a guerra, vamos fazer um ato profético, vamos começar a declarar que a cidade de Jericó é de Jesus. Não fez nada disso. Vamos buscar santidade. Começou assim, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, né? Josué 3:5. Ele começa preparando o povo, ensinando esse povo a se santificar. Então Josué é um líder que sabe o que está fazendo, ele está procurando o caminho certo, que agrada a Deus. Busca santificação. O campo de batalha começa aqui dentro no seu coração. Primeiro campo de batalha. Se ser vitorioso lá fora, tem que ser vitorioso aqui dentro também. Aqui peleja as maiores batalhas, aqui dentro. Você tem que mortificar a sua carne, né? Se morrermos com ele, viveremos com ele, né? Matar a sua carne, matar a sua vontade, matar o seu eu ali. Então, tremendo. Só que quando chega o pecado de Acã, uma coisa curiosa, um pouco mais adiante, né, na segunda cidade de Ai, né, Josué capítulo 7, ele vai ali, vai ter o pecado de Acã. Acã era um subordinado de Josué, e certamente Acã olhava Josué como modelo. Então mesmo às vezes você tendo pessoas à sua volta que são modelos, a gente ainda tem essa tema de errar. É impressionante a capacidade humana de sempre se superar, né? Por pior nesse caso, né? E aí Acã entra no coração dele o que? Ganância. E ele faz aquilo que Deus pediu para não fazer. Ele vai subtrair algo que não era dele. Josué não soube o que estava acontecendo. Embora ele fosse um liderado, os sentidos de Josué não conseguiram capturar nada que trouxesse suspeita sobre Acã. E Josué não sabe. Quando ele sofre uma perda da primeira batalha, primeira investida, pelo pecado de Acã, o que o diabo fez? Olha a legalidade, o que ele faz? Ele te atropela com a legalidade. Bastou o pecado de Acã. Acã fazia parte da liderança. Por isso que é muito importante a liderança estar alinhada com Deus. Então Acã fazia parte de uma liderança ali. O pecado de Acã fez com que 36 homens morressem. Satanás matou 36 homens, roubou a bênção da vitória. Aquela batalha seria ganha facilmente, mas ele roubou a bênção da vitória e destruiu a esperança do povo. A Bíblia diz que o coração do povo é como água. Roubou, matou e destruiu através do pecado de um homem. Josué não sabe o que está acontecendo. Ele se ajoelha: Senhor, o que aconteceu? Por que o Senhor permitiu a gente atravessar o Jordão e chegar a passar por essa situação? O que aconteceu? E Deus fala para Josué: Josué, tem mentira. Se está com mentira na sua vida, você perdeu. Lembra que o soldado de Cristo, ele tem entre a armadura do soldado tem o cinturão da verdade. Seu compromisso é com a verdade. Jesus é a verdade. Se você anuncia a verdade, mas você vive uma mentira, você perdeu. Se você usar de mentira, tenha certeza, é uma questão de tempo. O diabo vai te dar um rodo, ele vai te derrubar.
né? Então não brinca com Deus. Tem uma vida séria diante de Jesus. Está voltando, ele vem buscar uma noiva santa, uma noiva restaurada, vai buscar os justos, né? Os fiéis. Nós vamos passar por uma parte dessa tribulação aí. O joio precisa ser queimado, o joio que cresceu junto com a gente. O joio e o trigo têm crescido junto. E o falso e o verdadeiro têm crescido juntos. E essa perseguição da tribulação, dessa primeira etapa, assim eu creio, né, vai acabar trazendo purificação para a noiva. E Jesus vai buscar uma igreja purificada. E bastou o pecado de Acã então ali. E Josué não sabe, tem roubo, tem mentira no teu meio. Roubo e mentira, né? Enquanto você não tirar o anátema do povo, você vai perecer. Você não vai ter autoridade contra o inimigo, Josué. E Josué então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar descobrir o que está ocorrendo. Interessante que a Bíblia vai relatar um processo longo aqui para identificar quem foi que fez. Deus podia ter revelado? Poderia ter revelado. Por que Deus não revelou? Né? Por que será que Deus não revelou o pecado de Acã? Sabe por que Deus não revelou? Deus estava dando uma chance para Acã. Uma chance para Acã se arrepender. Foi um processo gradual ali. Eles usaram ali, era muito comum usar o urim, né? O tumim e tal, e usaram um processo ali seletivo, foi fechando o cerco, foi estabelecendo os grupos, foi diminuindo para as famílias, os homens, foi estabelecendo um cerco, até chegar em Acã. Acã teve todo esse processo para se arrepender. Em qualquer etapa desse processo ele podia falar: Josué, me perdoa, fui eu que fiz a bobagem, me perdoa. Deus perdoaria, eu tenho certeza disso. Davi cometeu um pecado muito mais grave do que Acã. Davi foi homicida e foi adúltero. E Deus perdoou a Davi. Perdoou a Davi, porque Davi se arrependeu, né? Aquele que confessa os pecados e os deixa alcança misericórdia. Provérbios 28, 13, né? Que confessa os pecados e os deixa alcança misericórdia. Para isso precisa haver arrependimento. Então nós vemos o coração de Davi arrependido. Deus perdoou. Deus, o coração de Salomão, eu vejo Salomão muito arrependido quando ele escreve Eclesiastes. Salomão se inclinou a Astarote. Gente, você tem ideia do que é isso? Seria como, imagina um pastor que você olha, como um ícone, como uma referência. Puxa, esse cara é um homem de Deus. Aquela mulher é uma mulher do Senhor. Uma pessoa pura, santa, ilibada, íntegra. De repente você fica sabendo que aquela pessoa que você tanto nutre admiração, respeito, que você tanto ama, pô, virou satanista. Tá adorando o capeta, né? Imagina a decepção, né? Agora ele transporta isso para o coração de Deus. Imagina como é que não ficou o coração de Deus, né? E mesmo assim a gente vê que Salomão, no meu entender, teve uma segunda chance. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele mostra o arrependimento. Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Quanto tempo eu perdi correndo atrás do vento, deixando de agradar a Deus. A gente vê um Salomão diferente, mais maduro, né? Refletindo sobre os seus erros no passado. Ou certamente a Eclesiastes traduz um arrependimento no coração de Salomão. Agora com Acã não. Com Acã a gente não vê ele se arrepender. Ele só vai falar que errou quando chegar um momento ali que ele está acuado, que ele, foi você, Acã. Ah, fui eu mesmo. O que aconteceu? Acã foi morto. A Josué, ele teve que tomar uma decisão de um líder, por mais pesado e doloroso que fosse aquilo para ele. Uma coisa interessante é que você não pode esconder os seus erros de Deus. A gente tem que esconder das pessoas contando mentiras. E mentira dá filhote, né? Quando você conta uma mentira, você tem que contar outra para tapar aquela mentira. E aí outra. Chega uma hora que a coisa fica tão grande que transborda. Esse é o momento que o diabo vai te derrubar. Ele não te derruba no começo, não, ele espera a coisa crescer, ele é paciente, ele espera a coisa crescer, ele espera o negócio dar bastante problema, aí ele vai te expor a vergonha, como ele fez com Sansão. Ele esperou o momento certo. Agora eu estou te expondo a vergonha, te ceguei, te capturei, agora estou te expondo a vergonha para todo mundo ver. Satanás é um bicho sujo, tenho a certeza disso. Então não dá esse triunfo na mão dele, não dá essa legalidade na mão dele, porque vai chegar um momento, houve um momento que José percebeu, a coisa cresceu de tal forma que José percebeu que os seus irmãos não o amavam. Ele percebeu. Mais dia, menos dia, você vai saber das coisas. Percebeu que os seus irmãos não o amavam. Mais dia, menos dia, Moisés acabou percebendo que o coração de Arão tinha mudado. Mais dia, menos dia, até os discípulos de Jesus perceberam que Judas seria aquele que iria trair Jesus. Pararam para pensar nisso? Eles caminhavam, eu soube deixar aberto, Marcos capítulo 14, versículo de 3 a 5. Os discípulos, eles caminhavam juntos, era um grupo, era um time, era uma equipe. Eles caminhavam juntos, comiam juntos, né? Jantavam juntos, celebravam as suas pregações, eles acompanhavam Jesus, estava sempre junto aquele grupo. E Judas era o tesoureiro do grupo, era o tesoureiro, então eles recebiam ofertas voluntárias, em amor, né?
recebiam também. E aí o que acontecia? Os discípulos que caminhavam junto, aquele grupo, não percebeu que Judas iria trair Jesus, mesmo convivendo com Judas. Não conseguiram nem ler os sinais. Judas deu sinais que ia pisar na bola. Ele sinalizou. Até os sentidos humanos poderiam perceber aquilo, mas talvez eles gostassem tanto de Judas. Poxa, meu amigo de 3 anos, a gente está 3 anos caminhando aqui, junto com Jesus, a melhor escola teológica do planeta, né? Nós estamos na melhor escola, com o melhor dos mestres do universo, né? Estamos com Jesus, né? Judas está junto com a gente. De repente, olha o que acontece. Olha o sinal que Judas deixa escapar. Marcos capítulo 14, versículo de 3 a 5. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Pois é. Aí dá uma abrida aí em João capítulo 12, de 3 a 6. Só segura um pouquinho, João capítulo 12, 3 a 6. O que acontece aqui no texto do Evangelho de Marcos? Está retratando uma situação onde a mulher despeja um perfume muito caro sobre Jesus. Algumas pessoas não fala quem era, esse texto não diz quem era. Eles murmuravam para si mesmos. Quando você murmura para si mesmo, quer dizer, falou baixinho. Pô, que desperdício, que mancada, hein? Ele não falou alto para todo mundo, falou para si mesmo, falou baixinho. Que mancada. E murmuravam contra aquela atitude. Isso já está mostrando algo que está alojado no coração, porque a boca fala que o coração está cheio, né? Então havia ali inveja. Está desperdiçando isso com Jesus? Não está entregando nada para mim, só Jesus ganha, né? Estava mostrando uma certa invejinha ali já começando. Quem é que falou isso? João, ele mostra quem foi. João dá nome aos bois. João capítulo 12, de 3 a 6. Por favor, senhor. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Pois é. Então o que acontece? Judas já estava roubando, olha o roubo e a mentira, né? Ele já estava roubando da bolsa, recebendo as ofertas ali, que eram para o grupo e já subtraindo para ele, já estava roubando. E o coração dele já estava mostrando a centelha da inveja. Ele já se reporta ali, ah lá, foi Judas que falou, aquele queria trair Jesus. E os discípulos não perceberam nenhum desses sinais, mas chegou um momento que eles descobriram. A coisa um dia chega à tona. Descobriram, não tenha certeza que Deus não se deixa escarnecer. O que você semear, você colhe. Aquilo que você acha que você está escondendo de Deus, um dia vai vir à tona. Não brinca com Deus, né? Aquilo que você fala, ninguém está sabendo, ninguém viu. Deus viu, Deus viu, Deus está vendo. Então não brinca com Deus. Tudo que você semear, você colhe. É uma lei espiritual e essa é uma lei que funciona. Posso garantir para vocês que funciona. Por isso que a Bíblia diz: ora, vigiai e orai. O vigiar vem primeiro, fica esperto, vigia e ora. Aquele que está em pé, que olhe para que não caia. Se há arrependimento, claro que Deus muda. Você olha, caí, Senhor, caiu. O problema não é cair, cair a gente está sujeito à queda. Mas o problema é o que você faz depois que caiu. Qual é a sua atitude depois? Você vai fazer o que depois da queda? Davi, ele mostra arrependimento. Pedi para você abrir aí sobre Salmo 32, de 3 a 4. Eu vou ler o Salmo 51, de 2 a 4. Olha só como Davi mostra arrependimento. Lava-me, Salmo 51, de 2 a 4. E depois ele vai ler para a gente o 32, de 3 a 4. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque Davi não está contente com o pecado. Ele não se acomodou com o pecado. Tem gente que leva o pecado para passear. Sabe aquele pecado de estimação? Esse eu não largo. Esse aqui é meu, né? Aquele pecadinho ninguém está vendo. Porque eu conheço as minhas transgressões. Ele reconheceu o erro. Eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi colocou muito claro: eu pequei contra ti que eu errei. Né? Quando você faz alguma coisa errada com o teu irmão, você está fazendo, acima de tudo, contra Deus. Né? Você tem que exalar o perfume de Cristo aqui na terra, tem que aproveitar as oportunidades que Deus te dá para fazer o bem, para estender a mão, para somar, né? Para deixar marcas de bênção na sua vida, para deixar um rastro de bênção, né? Quando as pessoas olharem, olha, passou por aqui um homem de Deus, ele trabalhou nesse lugar, uma mulher do Senhor esteve aqui um dia, olha só quantas vidas essa pessoa ajudou, olha quantas vidas houve de transformação graças àquela pessoa que parou, que orou, que deu atenção, que deu um abraço, que estendeu a mão, que ouviu, que ajudou. Faça a diferença. Deus está dando oportunidades na sua vida de você caminhar pela terra como cidadão dos céus e fazer diferença aqui na terra, fazer diferença. Olha o coração de Davi, homem segundo o coração de Deus, sujeito ao erro, claro, mas se arrependeu, né? Por favor, Salmos 32, 3 a 4. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se esgotou, como em tempo de seca. Pois é, vê como é que está. Quando você não confessa o pecado, você seca, você apodrece em vida. O pecado te mata, o pecado te envelhece, o pecado te destrói, querido, te destrói. Mais uma vez, relembrando o texto que a gente começou a ler: se morrer com ele, você vive com ele, né? Mata esse pecado, destrói esse pecado, vence o pecado. Deus é capaz de fazer da sua fraqueza força para você sobrepujar esse pecado. Sabe que Einstein foi um brilhante físico, né? O mundo inteiro já ouviu falar de Albert Einstein, teoria da relatividade e tudo mais. Foi conhecido e reconhecido mundialmente. Mas Einstein, para quem não sabe, foi um péssimo pai e um pior marido que uma mulher poderia ter. Ele foi um fracasso na sua vida familiar, um fracasso. Então não adianta você brilhar lá fora se você está destruindo a tua família. Isso faz parte de você aprender a combater o bom combate, de ser vaso de honra nas mãos de Deus, carvalho de justiça. Não brinca com Deus, cuida da tua família. Família é célula da sociedade, é a principal célula da igreja. Deus instituiu a família. Deus deixou claro: não é bom que o homem esteja só, e colocou uma auxiliadora do lado dele, colocou Eva. Tirou da costela por quê? Para estar do lado do homem. Não tirou do cotovelo para estar atrás, nem do crânio para estar acima, nem do calcanhar para estar abaixo, mas para o lado. A auxiliadora. Família foi instituída por Deus, Deus estabeleceu a família, a principal célula da sociedade. Então, se você não tiver com o seu lar forte, não adianta dizer: vou conquistar vidas para Jesus, eu vou conquistar o bairro para Jesus, mas se você não conquistou a sua casa para Jesus, você vai perder. Você vai perder, porque o diabo vai bater onde você está fraco. Onde você está fraco, tenha certeza que ele vai atacar, né? E a tua família, ela tem que estar forte. Se você não estiver bem na tua casa, nem adianta você querer fazer batalha, orar, achar que vai ter discernimento, que não vai dar. Não vai ter. O diabo vai usar aquilo ali contra você. Ele vai bater onde você está fraco. Já repararam nessas lutas de boxe, esses vale tudo aí, né? Alguém abriu o supercílio, está sangrando. Onde é que o lutador vai bater? O adversário bate, não está sangrando, né? Virar um alvo, aquilo ali virou um alvo. Ele já esquece, você pode baixar a guarda inteira, ele não vai bater. Ele vai bater onde está sangrando, né? Ele vai bater onde você está fraco, porque você já está sangrando, está fragilizado ali. Então Einstein, uma coisa interessante, Einstein também gostava muito de um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. E Schopenhauer, ele escreveu um livro que foi a sua obra-prima da sua criação, chamado A Vida como Vontade e Representação. Um livro assim bem cabeça, complicado de ler, né? Coisa filosófica, né? Mas eu achei interessante, você consegue reter umas coisas legais. Uma coisa interessante dessa obra de Schopenhauer, eu me inclinei a conhecer, porque Einstein admirou, falei: poxa, se o Einstein era um gênio, gostava do cara, deve ter alguma coisa legal aqui. Então, claro, algumas coisas eu acabei absorvendo ali, claro que eu retenho o que é bom. E uma das coisas que ele retrata nessa obra, A Vida como Vontade e Representação, é que nós representamos muitos papéis na sociedade, né? Então você representa um papel onde você trabalha, usa uma máscara onde você estuda, uma máscara no seu bairro, sempre buscando o quê? Fazer com que as pessoas olhem para você com admiração, porque o ser humano precisa disso. Ele precisa que as pessoas aprovem os seus atos. E muitas vezes você finge papéis que você não quer viver, ou finge situações que você nunca viveu. Você está sendo um ator. O ator é capaz de comover uma plateia. Ele é capaz de chorar, comover uma plateia sem sentir nada. Ele é capaz de olhar nos seus olhos e dizer: eu te amo. Mas ele só está interpretando o papel. Ele nunca vivenciou aquilo, ele não te ama. Ele
está fingindo, né? Então as pessoas às vezes têm essa característica de fingir. Quem quer viver a Cristo tem que viver a verdade. Seja você mesmo, né? Admita as suas fraquezas. Não é vergonha ter que dividir a cruz. Jesus é o nosso mestre. Jesus não chorou? Aquele que enxuga nossas lágrimas, chorou. Aquele que é o nosso consolador, né? Ele chorou. Aquele que intercede por nós pediu oração. Aquele que diz que vai trazer para nós um jugo suave, leve, precisou de ajuda para carregar a cruz. Ele é o mestre. Ele nos ensinou que grande é aquele que serve, lavou os pés dos discípulos. Não é vergonha nenhuma, querido, você falar: olha, estou precisando de ajuda, eu não estou conseguindo vencer essa área, eu preciso de ajuda. Divida a carga, né? Divida o peso de Deus fica mais leve. Por isso a gente vai ver ninguém sozinho na Bíblia. Melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Levanta, não aponta o dedo, levanta, né? Levanta, eu estou te ajudando. É isso que é o Evangelho, né? Muitas vezes nós vamos reconhecer as nossas fraquezas nos momentos de pressão. Você vai saber quem você é. Às vezes a gente olha a nossa imagem refletida no espelho e nós temos talvez uma autoimagem nossa. Mas você vai saber quem você é de verdade sob pressão. Imagina que você vai na feira e vê duas laranjas ali. As laranjas são iguais por fora. Você só vai saber se aquela laranja é doce ou se ela é amarga se você espremer, né? Sob pressão, a gente sabe quem é quem. Sob pressão. Eu lembro de uma ocasião, eu fui fazer uma dinâmica de grupo, eu acho que era para entrar no Citibank. E nessa dinâmica de grupo eu vi que uma das atividades, até postei essa historinha no Facebook, era para as pessoas fazerem uma dobradura com uma folha de papel. E depois você tinha que dizer o que aquilo ali representava de você. E eu fiquei observando, falei, é melhor observar primeiro, ver o que o pessoal está fazendo, porque tem que fazer uma coisa diferente. Para você se destacar, você tem que fazer algo diferente, não pode fazer o que todo mundo faz. Então eu fiquei observando, né? Observando. E eu vi que todos os homens faziam aviãozinho. E as mulheres faziam barquinho. Minha barquinho, homem aviãozinho. Aí eu pensei, vou fazer uma sanfona. Fiz uma sanfoninha, uma sanfoninha ali. Aí foi perguntando um por um, por que você é um avião? Porque eu vou alto, eu venço obstáculos, eu gosto de altura, eu subo alto, vou ser presidente, diretor, querubim e tudo mais, né? Aí as mulheres, por que você fez um barquinho? Eu sou desbravadora, eu sou aventureira, eu não tenho medo das tempestades, eu venço os furacões, e eu vou mesmo, mar adentro, vou e faço e aconteço, descubro novos horizontes, né? Mas aquilo ficou meio piegas, eu vi que estava meio batido, eu vi que assim, os entrevistadores estavam olhava pro cara do hotel de novo barquinho, outra vez, né? Barquinho, aviãozinho, né? E tinha alguns aviãozinhos que até a forma aerodinâmica era duvidosa, eu duvido que voavam. Tinha alguns ali que o pessoal inventou um avião, um modelo novo ali que não voaria. Fiz uma sanfona. Chegou na minha vez, por que você fez uma sanfona? Eu falei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, falei, sanfona, eu fiz porque a sanfona ela suporta a pressão sem se deformar. E aquilo ali me fez ganhar a vaga, eu fui admitido naquele processo seletivo. E aquilo ali, embora eu falei uma estratégia, né, que me veio na mente na hora, para me destacar daquele grupo, né, aquilo ali acabou se transformando em algo meio profético para a minha vida, que eu acabei passando por muita pressão, e a diferença de você passar pressão, todo mundo passa dificuldade, a diferença é você não deixar deformar. Sob pressão, sob dificuldade, você não permitir que o seu caráter seja deformado, né, que os seus valores sejam deformados, não permitir que o seu amor seja deformado, não venda a sua salvação, não leiloe a sua fé, não brinque com Deus, né? Então vai ter luta, claro que vamos ter luta, na vida teremos aflições. A Bíblia não diz em momento algum que você vai ter um cruzeiro aqui na terra, não, você vai ter aflições, na vida tereis aflições. Toma a tua cruz e me segue. Cruz é solidão, é escárnio, é prego, sabe, não é brincadeira, mas te traz vida com Deus. Isso proporciona para você aquela paz que transcende o entendimento. Pessoas perguntam para mim, Daniel, como eu tenho vida com Deus? Toma a cruz, toma a cruz. Mas a cruz é pesada. Pois é, esse é o caminho. Quer ser soldado, mas não quer passar pelo treinamento, né? Quer ser soldado, mas não quer. Então, treinamento não, obrigado. Mas Jesus começou pelo deserto. Vai lá pelo deserto, vai orar, vai se consagrar, vai jejuar. Mas vou passar fome. A gente não quer pagar o preço, né? Tem amigos meus que serviram exército, eu não servi. Mas eu peguei excesso de contingente. Mas amigos meus que falam, Daniel, o inferno tem cor, e é verde o inferno, né? E é um ano só, hein? Israel, 3 aninhos, né? Agora vai enfrentar um soldado israelense, né? Então eles são bem preparados aí. Então não brinca, né, com as coisas, não brinca com Deus. Então nós temos que buscar estar no centro da vontade dele. Josué, ele foi uma pessoa que foi um grande líder militar, um grande estrategista. Ele nasceu no Egito. Ele nasceu escravo, ele foi neto de escravo, filho de escravos, nasceu ali no Egito.
E de repente ele vê todo aquele livramento de Moisés. Ele viu o mar abrindo, ele viu as pragas. E de repente ele é determinado para ser espia. Moisés delega, dentre aquele grupo, delegou para Josué. Josué e Caleb são os únicos que voltam daquele grupo que dizem, olha, a gente pode vencê-los, a gente pode vencê-los. Todo o resto, a maioria falou, não vai dar certo. Olha, são gigantes, nós somos que nem gafanhoto. Só eles. E sabe o que aconteceu? O povo queria apedrejar eles. Simplesmente porque eles tinham fé. Eles acreditavam. Tinham fé e queriam apedrejá-los. Tenha certeza que quando você tiver fé, quando você acreditar, começar a exercer a fé, muita gente vai te tacar pedrada. Muita gente tacar pedrada. Você vai dizer, mas que absurdo isso! Como é que você acredita numa coisa dessa? Como é que você pode ter paz no meio da tribulação? Como é que você pode estar tranquilo? Porque eu sei que Deus é por mim. Eu sei que Deus tem um propósito nisso. Eu sei que Deus está no controle das coisas. Pessoas vão olhar para você, você é conformista. Não, eu tenho fé. Eu sei que meu Deus é um Deus de amor, Ele nunca vai me desamparar. Eu posso atravessar o vale da sombra e da morte, mas Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Ele não me deixa sozinho. A mão dele está sempre do meu lado para me ajudar nos momentos de fraqueza. Essa é a fé, né? E o mundo pode achar isso loucura, pode achar isso utopia, por isso nós somos loucos para o mundo. Loucos, né? Mas essa loucura nos leva a Deus e tem resgatado muita gente do inferno, tem saqueado o inferno. Josué, ele agora vai receber uma missão. Deus vai escolher Josué. Josué, capítulo 1, de 8 a 9. Vou pedir para o Sub ler para a gente. Olha só o que Deus vai dizer para Josué. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pois é. Então Deus, ele determina algo para Josué. Josué, ele foi comissionado por Deus, foi separado agora para levar toda aquela geração que não acreditou, aquela geração que é anterior à geração de Moisés, perece no deserto. Tinha uma promessa, mas faltou fé, faltou acreditar na promessa, pereceram. E outra, murmuraram, né? Reclamaram demais. A gente tem essa tendência de reclamar, né? A gente reclama. Tem até uma alegoria que diz que Jesus veio na terra como médico, usou um jaleco desses médicos do SUS, e veio uma pessoa, entrou na sala, da recepção lotada, entrou na sala ali com uma cadeira de rodas, um cadeirante. Jesus estende a mão, levanta e anda, ser curado. Ele levanta, dobra a cadeira e está curado, está liberto, está saindo, cheio de gente na recepção. O pessoal pergunta, e aí? Como é que é o novo médico? E é igual todo mundo, nem examina a gente, já está reclamando. Aí tem essa tendência, né? Essa tendência. Ah, Senhor, olha o meu cabelo parece aquele cabelo bandido, não está preso, está armado. Eu quero o cabelo da Marilyn Monroe. Aí eu vou ser feliz, né? A gente começa só a criar, a arrumar defeitos, problemas, né? A gente tem que ser grato em tudo dá graças. Nada fica fora desse tudo. Esse é o grande desafio da jornada cristã. Aprender essa gratidão, ter essa confiança em Deus, saber que você pode se jogar nos braços dele, que ele vai cuidar de você, ele vai te proteger, ele que você atravessa o vale da sombra e da morte. Josué aprendeu algo. Olha só o que diz aqui, né, que o Sub acabou de ler. Olha para a minha palavra, medita nela e não se desvie dela. Repare nessas coisas. Olha para a palavra, medita na palavra, não se desvie dela. Isso vai te garantir a vitória, Josué. Você vai levar essa geração à conquista de uma promessa que a outra geração perdeu. E faltou fé e por murmurar. Duas coisas fez eles derrubar. Reclama demais da vida e não exerce fé. Pereceram no deserto. Deus continuou cuidando deles. Não faltou comida, não faltou vestimenta. Tiveram a salvação, mas perderam a vida em abundância. Perderam aquele privilégio do crente de andar aqui na terra como cidadão dos céus e provar que uma vida em abundância, uma paz que transcende entendimento, uma alegria que só Jesus pode dar, né? Agora Josué vai conquistar a promessa. Josué está imbuído dessa questão. E Josué é um líder. E todo líder tem muito a aprender. Eu usei para montar esse escopo várias coisas, além da Bíblia, vários livros. Cada estudo, cada apresentação de estudo que a gente faz, leva pelo menos uns 3 dias de preparo. Eu usei esse livrinho aqui, Josué. É um livro muito bom, indico para vocês a leitura. Se vocês quiserem saber mais, eu posto no Face lá, da editora Mundo Cristão, de Janet Jetts. E tem um início do livro, ele é um líder, e ele fala uma coisa muito interessante, e eu entendo perfeitamente isso, é um grande desafio você liderar. Ele diz assim,
Está falando sobre o inimigo chamado impaciência. Muitas vezes nós temos aquela impaciência. O nosso cronograma não está batendo o cronograma de Deus. Poxa vida, Senhor, está demorando. Essa unção está demorando. Essa vitória está demorando. Poxa, já estou na hora de trocar de carro, né, Senhor? Já falei isso para Deus. Né? Então, Deus sabe que tem tempo para tudo. Por isso que a gente tem que aprender como Davi, esperar com paciência no Senhor. Tudo vem no tempo certo, no tempo dele. Tudo acontece com perfeição. E esse líder, ele relata o seguinte. Ele é o autor desse livro. Esse princípio também se aplica ao apontar nos outros a ocuparem posições de liderança. Quando olho para trás, reconheço que cometi muitos erros ao apontar homens que não estavam bem preparados para suas posições de liderança. Em alguns casos, o resultado foi desastroso pela maneira e como a experiência que causou impacto em suas vidas, casamentos e famílias, e no corpo de Cristo. Felizmente aprendi a ter mais discernimento e a ser mais paciente em cumprir minhas próprias responsabilidades de liderança. Então o líder precisa desse discernimento. Esse discernimento não quer dizer que você vai te evitar de cometer erros, que existem erros que vão fazer com que você aprenda. Você tem que cair para aprender a levantar, não tem outro jeito. Você andar de bicicleta, você vai errar, você vai cair, vai se ralar para aprender a nadar, você engole água, não tem jeito, né? Faz parte do processo de aprendizado. Então, você vai cometer erros, não vai te isentar de errar, mas vai fazer com que você erre bem menos, né? Tenho certeza que o discernimento vai te capacitar a isso. Josué, então, ele começa a treinar o povo, ele pede o povo a santificação. Josué 3,5, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele está ensinando a coisa certinha. Mais adiante, Josué, capítulo 4, versículos 7 a 9, olha só o que acontece. Ele vai fazer a travessia do Jordão e vai dizer, pô, vamos guardar pedras memoriais. Isso é importante você levar na sua mochila. Pedras memoriais, momentos que você tem que sempre lembrar tudo que Deus fez pela sua vida, os livramentos, porque isso vai trazer gratidão ao seu coração. Pedra memorial. A gente tem muita facilidade em esquecer o que Deus fez na sua vida quando você atravessou o problema. Ah, já passou. Aí você relaxa, você baixa a guarda. Agora eu já estou de boa, agora eu estou aqui na piscina, no sol, eu estou na praia, agora eu estou de boa, agora eu estou de patrão. Né? E deixa de vigiar, deixa de orar, vai cair. Tenha certeza que vai cair. Então não esquece o que você passou, não esquece de onde Deus te livrou. Eu agradeço a Deus todos os dias, até o dia de hoje, no dia que Jesus me resgatou do inferno na terra, todos os dias. Né? Todos os dias eu agradeço a Deus. E isso tem sido uma motivação da minha vida, porque eu não quero entristecer o coração do Pai. Mais do que machucar vocês, do que ferir a minha família, decepcionar pessoas à minha volta, meu grande temor é de decepcionar Ele. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Me tirou do inferno na terra, que se não fosse pela mão, pela misericórdia dEle, eu não sei o que seria da minha vida, talvez eu nem estivesse mais vivo. Então eu agradeço a Deus todos os dias por esse privilégio que Ele me deu, né, de me conceder a salvação, de colocar meu nome no livro da vida, por trazer paz ao meu coração, por me treinar, por me lapidar. E nessa lapidação muitas vezes a gente tem que ser lixado. A gente não gosta de ser lixado, mas a lixa é bom, a lixa faz com que você brilhe. Se você não for lixado, não se permitir ser lixado por Deus, você nunca vai brilhar, querido. Faz parte da jornada da fé, né? Faz parte da jornada. Então Josué vai estabelecer pedras memoriais. Josué capítulo 4, de 7 a 9, por favor. Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram os filhos de Israel como Josué tinha ordenado. Pegaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e as depositaram ali. Erigiu Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pousaram os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança. E ali estão até o dia de hoje. Pois é, então Josué, ele estabelece pedras memoriais. Você precisa ter isso na sua mochila. Nunca se esqueça de agradecer a Deus por tudo que Ele te deu. Nunca apague da sua lembrança os livramentos que Ele te deu. Quem aqui já escapou da morte? Não, pois é, tá vendo só? Você está aqui hoje, que Deus te ama, que o projeto de Deus não acabou para a tua vida. Agradeça todos os dias por isso. Lembra daquele livramento, que Deus vai te livrar tantas quantas vezes forem necessárias, para ter certeza disso. Que o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Ele tem um propósito na sua vida. E antes que você cumpra esse propósito, a sua vida não acaba, né? Só acaba quando termina, quando o propósito dele é cumprido na sua vida. O diabo não tem controle sobre isso. Não dá bola para o diabo nesse sentido. O diabo vai te ameaçar,
vai acabar com você, mas se você permanecer o seu coração reto diante de Deus, mantiver no caminho da fé, mantiver nas veredas da justiça do Senhor, Ele é contigo por todo lugar que estiver. Vai passar luta? Vai ser lixado? Vai passar privação, traição? Vai. Né? Jesus passou por tudo isso, passou por muita luta, né? Foi crucificado, foi amassado por nós, moído por amor a nós, mas Ele venceu. Se nós morremos com Ele, viveremos com Ele, né? Isso tem que estar impresso a fogo no seu coração. Josué, então, ele aprende a obedecer a Deus, ele busca a santificação. Santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Faz parte da santificação que é mortificar a carne. Se morremos com Ele, viveremos com Ele. Josué 5:3, só inverter os dígitos. Josué vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto e não tinha sido circuncidado ainda. Então ele vai alinhar aquele povo com os preceitos de Deus. Antes de ir para a batalha, busca mortificar a sua carne, vence o pecado, sobrepuja o pecado. Lembra que Deus disse para Josué: medita na minha palavra, não se afaste dela, isso vai trazer vitória para você. Josué está alinhando o povo. Não vão para a guerra se tiver pecado no meu coração, não vou para a linha de frente se tiver uma brecha aqui. Vamos alinhar a lei de Deus, né? A aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaac e Jacó é a circuncisão. Vou circuncidar esse povo, não está circuncidado, vamos alinhar com Deus. Ele alinha o povo com Deus. Depois disso, o que acontece? Josué vê o anjo. Depois ele vê o anjo. Depois a gente quer ver o sobrenatural, rápido. Mas sem mortificar a sua carne, sem buscar a santidade, você não tem contato com o sobrenatural. Você primeiro tem que apresentar essas etapas. Você só ganha o diploma depois que você conclui a faculdade, né? Tem que passar pela prova e ser aprovado por ela. E agora sim, Josué vai ver um anjo do Senhor, que vai se posicionar ali diante dele. Está em Josué, só vou ler, eu não preciso abrir não, só vou citar a referência. Está no capítulo 5, de 13 a 14. O anjo aparece ali e Josué, então: você é dos nossos inimigos? Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E ele está com espada desembainhada, pronta para a batalha. Ou seja, Josué conquistou a autoridade espiritual. Agora ele tem uma patente nova, que o mundo espiritual se mobiliza a favor dele. Ele conquistou a autoridade espiritual. Ele ia fazer a tomada de Jericó, mas o mundo espiritual já estava a favor dele, destronando aqueles príncipes territoriais daquela região. Que ele conquistou a autoridade espiritual. A autoridade espiritual se conquista. Você não ganha ela, não vem no pacote, né? Você ganha quando você se converte, a salvação, a vida eterna, nome escrito no livro da vida. Mas a autoridade não está nesse pacote. A autoridade você conquista. Ela não vem no kit bênção, não vem na graça. Isso aí você vai receber depois, né? Recebe depois, conquistar. Josué conquista. E mesmo conquistando, só um pouquinho mais adiante, ele vai continuar sendo prudente. Você nunca pode deixar de ser prudente. Os filhos imitam os pais. Então a tendência é que a geração de Josué fosse imitar o erro dos seus antepassados, fosse murmurar. O que Josué fala? Não falem nada. Josué 6:10, não digam palavra alguma, nada sai da sua boca, até o dia que eu gritar. Então gritareis, só nesse dia. E eles começam a dar volta em torno da cidade. Se Josué não pedisse para eles ficarem quietos, ia começar a murmurar. Eles têm o espelho, o modelo lá dos pais, fizeram bobagem. A tendência de um filho imitar o pai é muito grande. O pai é tabagista, o filho tem uma tendência a ser tabagista. O pai é mentiroso, o filho tem uma tendência a ser mentiroso. Há uma tendência, não quer dizer que ele vai ser, mas ele tem uma inclinação para aquilo porque ele tem o espelho, o modelo do pai em casa. Se Josué não desse a ordem, o povo dava uma volta, duas, na terceira volta começava uma murmuração. Ah, olha só, que estratégia esquisita, ficar dando volta na cidade, passando bolha no meu pé, não está acontecendo nada, né? Que estratégia é essa, né? Mas o povo obedeceu a Josué porque sabia que ele era um líder, que ele estava com Deus e Deus falava com ele, estava dando a direção certa, ficaram quietos. E no dia que os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué dá ordem: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Eles tiveram uma tremenda vitória. E Josué obedece a Deus. Por que Josué obedece a Deus? Porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Josué não questionou. Que estratégia, né? Fica dando volta na cidade. Tem certeza, Senhor? Fala de novo. Dá um sinal, né? Ele não fez isso. Não fez isso. Ele simplesmente obedeceu. Isaías, eu vou ler aqui. Isaías, se estou certo, 55, 8 a 9. Olha só o que está escrito. Isaías 55, 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, nem os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja,
Eu sei das coisas, você não sabe. Então, Deus está dizendo isso, né? Então, o caminho de Deus é muito maior do que o nosso. Josué obedeceu, ele não questionou. Se Deus te der uma ordem para fazer algo, faça, não questiona com Deus, não relativiza, não fica ponderando. Deus mandou, eu vou fazer. Pode parecer uma loucura, mas eu vou fazer. Eu vou fazer e Deus vai honrar. Tenho certeza que Deus vai honrar. Quantas loucuras você já não fez? Deus já mandou você fazer alguma doideira assim, e você ficou pensando, mas será, Senhor? Será que isso é de Deus mesmo? Mas você foi lá e fez e deu resultado? Quem já passou por isso? Não dá mal. Pois é isso mesmo, sabe? É a vida, a jornada da fé é essa. A jornada da fé é essa. Então Josué, ele tem uma tremenda vitória ali em Jericó. Depois vai ter aquele problema lá que nós já vimos com Acã, na cidade de Ai. Aí o que acontece? Josué, ele faz toda aquela seleção, chega em Acã, aplica ali a sentença que Deus determina, lembrando que Acã teve chance de pedir perdão, acabou deixando para a última hora. Esse é um grande problema nosso, né? Aí você colhe as consequências, o que você semeia, você colhe, é uma lei espiritual. Mas agora, Josué então é um grande líder militar, é um estrategista, está orientando o povo naquela conquista de uma promessa de Deus. Ele está ali alinhado com Deus e Deus reforça para ele ali a questão. Vou pedir para o Sub ler para a gente aqui, Josué, capítulo 1, de 6 a 7. 6 a 7. Ele tem que lembrar o que Deus coloca no coração de Josué. Dentre muitas coisas, ele dá uma direção muito específica e fundamental para a batalha espiritual. Josué, capítulo 1, de 6 a 7. Por favor. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Pois é, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E, na minha tradução, pede que ele haja com uma forma prudente, de maneira prudentemente, conduza esse povo. Ou seja, a prudência é fundamental na batalha. Jesus já nos disse para você ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Seja prudente, seja, você vai para a guerra, não vai sem escudo, não vai sem escudo. O soldado não vai para a batalha sem escudo. Ah, Deus é comigo, vai me trazer vitória, mas ele está com escudo. Deus protege a tua casa, protege, mas está trancada, né? Seja prudente. Ele guarda o teu carro, mas ele está trancado na garagem, tem seguro e tudo mais, né? Você não está tentando a Deus, não vamos brincar com Deus também, né? Porque sabe que o Satanás é muito sutil. As artimanhas de Satanás são muito sutis. Ele vem pela beirada, ele vai te enganando aos poucos. Sabe a rã? Já ouviu falar da rã? Ela é um bichinho, um anfíbio de sangue frio. Você jogar ela numa panela e ligar e começar a ferver a água, o bicho não percebe que morre. Ele vai ser cozido e morre e nem percebe. Porque você está aumentando a temperatura suavemente, gradualmente, o bicho morre, ferve e nem percebeu. Não percebe, não tem reação nenhuma. Porque vai aumentando a temperatura gradual. A temperatura interna dela é igual à externa. Então o que acontece? É isso que o diabo faz. Ele vai cozinhando muita gente na panela, vai chaleirando ali. Você vai achando, nem quando você vai ver, você já está fritando. Olha agora, ó, queimou, me queimei. É claro que você deixou ele vigiar. Seja prudente, não seja tolo. Vigie o tempo inteiro, fique esperto. Foi o que Deus falou para Josué. Dirige esse povo com prudência. Então Josué é um grande estrategista e ele está obedecendo a Deus, procurando fazer a vontade de Deus. Deus deu uma direção para ele. E agora Josué ele vai cometer um ato de imprudência, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Todo líder está sujeito a isso, você está sujeito a isso, né? E Josué ele vai cometer um erro. Mas olha só que a gente vai ver como que ele vai aprender com esse erro. A questão é que você tem que aprender com os seus erros. Você pode aprender com os seus erros, pode aprender com os erros dos seus irmãos. Às vezes eu recebo alguns testemunhos, eu falo, puxa vida, esse rapaz fez uma bobagem, essa moça fez uma besteira aqui, mas olha, eu vou aprender com esse erro. Eu vou procurar não fazer isso. Eu já sei o fim que vai dar, já sei o resultado que vai dar essa história aí. Então a gente pode aprender com os erros dos irmãos, né? Então vai surgir uma situação, né? Josué capítulo 8, versículo 35, um pouquinho mais à frente, vai aparecer aqui um povo chamado de Eveus. Esse povo vinha da cidade de Gibeon, né? Fazia parte da terra de Canaã. Então Deus havia dado uma promessa que a terra de Canaã seria conquistada. E esse povo aqui, os gibeonitas, faziam parte dessa terra. E esses gibeonitas, eles tinham a cidade deles era uma cidade muito grande, né? Todas as cidades circunvizinhas tinham reis, né? Eram monarquias. Mas a cidade, os gibeonitas, eles não tinham um rei, mas era uma cidade muito respeitada. E eles tinham, na verdade, já viviam uma república. Então era um grupo de anciãos que lideravam ali, tomavam, deblateravam e decidiam as decisões, os rumos da cidade. Esse grupo aqui está antenado,
está antenado. Todos os reis das cidades circunvizinhas, sabendo que Josué está marchando com o seu exército, está conquistando a terra. Olha, conquistou Jericó, conquistou Ai, nós vamos ser conquistados. Eles sabiam que Josué tinha um exército forte, poderoso, e que Deus era com ele, porque as vitórias nas batalhas tinham um cunho de sobrenatural. Às vezes há batalhas que você entra e fala, Senhor, essa aqui eu não sei como é que eu venci. Olha só, você olha para trás, você vê o estrago que foi. Senhor, o Senhor me livrou dessa, obrigado, né? Já aconteceu isso com você? Você passa por causa da situação, Senhor, por essa eu não imaginei que eu fosse escapar. Olha o estrago que aconteceu, olha para trás, né? E olha como Deus cuidou da sua vida, como Deus se conduziu até aqui, até o que o Senhor tem te ajudado. E assim estava sendo com Josué. E o povo começa a perceber isso. Aquele ali é um homem de Deus. Olha, tá marchando com o exército, a gente vai ser esmagado. Então os reis se uniram, né, para formar então uma aliança contra o exército de Josué. E esse grupo aqui dos gibeonitas sabiam que iam perder. Falaram, não, nós vamos perder. Não, isso aqui eu já tenho certeza que a gente vai perder isso daqui. Então, o que eles fazem? Eles vão usar de uma estratégia muito sutil. O diabo faz isso também. Eles vão se aproximar ali, utilizando uma estratégia sutil. Eles chegam ali, Josué, capítulo 9, versículo 4 e 5. Assim, pedi para ler. Olha como é que eles se apresentam para Josué. Eles estão chegando. Olha como é que eles chegam. Josué, capítulo 9, versículo 4 e 5. Pode ler. Usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Pois é. Olha a estratégia que eles estão utilizando. Né? Vou deixar aberto aí, sobrinho, Êxodo capítulo 23 e 31 a 33, por favor. Então ele está... Josué vai ser enganado. Por que Josué vai ser enganado dessa maneira? Eles usam de uma estratégia, eles não falam que são vizinhos ali. Mas eles nem citam Jericó, não citam Ai, fazem de conta que vieram de uma terra distante, vêm com calçados desgastados, vestidos de trapos, né, vêm com pães bolorentos, dando a impressão que eles vêm de uma grande viagem, peregrinos de uma grande viagem. E pedem ajuda para Josué. Por que Josué não percebeu que aqueles homens estavam armando uma coisa contra ele? Porque Josué era um cara bom, era bom. E quando você tem um bom coração, isso acontece com todos nós, né? Se você tem um bom coração, você vai ver as pessoas à luz dos seus próprios olhos. Então, se você é incapaz de enganar alguém, você não vai acreditar que as pessoas vão te enganar. Se você é incapaz de roubar alguém, você não vai imaginar, poxa, essa pessoa não vai me roubar, né? Se você é incapaz de fazer mal a alguém, de repente você vai olhar, poxa, aquela pessoa não vai fazer mal para mim. Então a gente acaba vendo, né, as pessoas à luz dos nossos próprios olhos. E Josué, então, ele viu aquilo ali, porque ele era um homem bom, era um homem justo, ele viu aquelas pessoas ali, poxa, isso aqui são gente do bem, então de boa, não vamos fazer mal. Se eu tivesse uma situação dessa, eu ia querer ajuda também. Então o que ele fez? Ele prontamente vai estender a mão. E aquele povo muito esperto sabia que havia uma promessa de Deus, que toda aquela terra seria conquistada. Eles fizeram muito bem a lição de casa, eles sabiam com o que eles estavam lidando, né? Êxodo 23, de 31 a 33, por favor, senhor. Porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os expulse. Não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim, porque se servires aos seus deuses, isso te será uma armadilha. Pois é. Então, deixou muito claro que você não podia cair nessa armadilha de servir a outros deuses, de fazer alianças, né, que é de julgo desigual ali, e da estratégia que você vai ter ali toda aquela terra. Havia uma promessa de Deus. E Josué não agiu com prudência e também não consultou a Deus. Esse foi o erro de Josué. Ele agiu ali pelo impulso, agiu ali pelo momento, ele não consultou a Deus, em tudo consulta a Deus. Queridos, nas decisões que eu tenho que tomar, muitas vezes você tem decisões para tomar na sua vida, quer elas sejam pequenas, quer elas sejam grandes. Eu admiro muito o coração do Júnior, quando ele coloca aqui, poxa, eu oro até para saber que estacionamento que eu vou guardar meu carro, que trajeto que é melhor eu fazer, né, no carro, porque tudo é consulta a Deus, né? Isso não é errado, isso é algo muito nobre, é algo muito legal, né? Então quando eu tenho que tomar a decisão, eu oro bastante, em alguns casos eu jejuo, eu busco conselho, eu tenho muito receio de errar, né? A gente não pode andar nessa terra desvairadamente, a gente tem que ter o temor de errar. Você não está isento do erro, você pode errar, mas se você tiver o temor de errar, né, de temor de desagradar a Deus,
tenha certeza, você vai errar menos. Porque Deus ele vai te orientar, vai dizer, olha filho, por aqui, agora para. É que nem atravessar uma rua. Você pegar uma criança de 5 anos para atravessar uma rua, ela fica com medo. Ela fica assustada com os carros, ela ainda não tem o time de um adulto, né? Agora se o pai pega a criança pela mão, vamos atravessar, filho, ó, para que o carro está vindo aí. Agora afasta, recua um pouquinho, né? Agora vamos andar. Então está te ajudando, Deus faz isso, Ele te pega pela mão, Ele te ajuda a contornar os obstáculos da vida, superar as dificuldades. Deus está te tomando pela mão, está te ajudando na travessia da jornada da vida. E há momentos que você vai ter que recuar. Então não deixa o diabo colocar na sua cabeça que o recuo é retrocesso. Não é retrocesso não. Às vezes tem que dar um passo para trás para enxergar o quadro. Às vezes você tem que dar um passo para trás para tomar impulso, para dar um salto maior, né? Então muitas vezes você vai ter que recuar sim. Davi recuou, José recuou, Jesus recuou, né? Isso não é vergonha, né? Então não tenha essa humildade. Humildade precede honra. Não tenha vergonha tem que recuar em alguns momentos. Muitas vezes é importante se recuar para ser tratado, para ser curado, porque soldado ferido no campo vai morrer, vai perecer ali no campo. Então Josué ele não buscou o conselho de Deus. Josué capítulo 9, versículo 14 e 15. Olha só o que aconteceu aqui. Pode ler, por favor. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade prestaram-lhe juramento. Pois é. Então ele fez uma aliança, poupando a vida daqueles homens, e fez ali um juramento diante de Deus. Josué, ele acabou fazendo uma aliança e não consultou a Deus. Uma vez que ele estabeleceu a aliança, né, a palavra dele já tinha sido empenhada. Olha como o líder tem que ter palavra, né? Josué, ele podia, então agora eu não quero, eu errei, bobagem, desculpa aí, desfaz o contrato, rasga tudo, né? Desconsidera, agora eu vou te matar, né? Ele não fez isso, né? Não fez isso. Ele honrou o que ele colocou diante de Deus. Se você faz um voto diante de Deus, se você não cumpre, gente, não brinca com Deus. É melhor que você não tivesse feito o voto. E a gente faz um monte de promessas, Senhor, ó, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ó, se o Senhor me der aquilo ali que eu estou tanto pedindo, olha, você vai ver que eu vou ter uma vida melhor, eu vou mudar, eu vou ofertar, eu vou fazer isso. Aí a gente coloca um monte de coisa. Aí depois que você conquistou, esquece. Tenha certeza, o diabo ele pega aquela palavra no mundo espiritual, ele vai cobrar de você. Você não fez? Olha, sabe o que a palavra diz? Assim está escrito. Você fez um voto diante de Deus, é melhor que você não tivesse feito, porque agora você vai perecer. Eu tenho a legalidade na minha mão, né? Não dá esse documento na mão dele que ele acaba com a tua vida. Tenha certeza disso. Já vi muito soldado tombar porque age de forma imprudente no campo de batalha, sem discernimento espiritual, sem conhecimento da palavra. Sem esse tripé você acaba caindo mesmo, né? Então Josué, ele vai perceber o seu erro, ele vai perceber ali a sua falha. Um pouquinho adiante ali, no versículo 16, por favor. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois é, e adiante, no 17, dê por favor também. Então partiram os filhos de Israel e ao 3º dia chegaram às cidades deles, Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Pois é, então ele percebeu que ele foi enganado, mas ele não desfez aquela aliança, porque se ele tivesse desfeito, ele teria complicado ainda mais. Já tinha feito uma bobagem, já tinha cometido um erro. Um erro não justifica o outro. Josué ele foi sábio. Uma mentira não conserta a outra, um erro não conserta o outro. Errei? Ok, Senhor, mas eu coloquei o teu nome, eu vou honrar o teu nome. Josué ele tomou a atitude certa, mesmo errando, ele teve uma atitude de um líder. Ele vai honrar a palavra dele, vai honrar a Deus. Ele usou o nome de Deus para fazer aquela aliança. Então um erro não conserta o outro, uma mentira não justifica a outra, a coisa cresce e o diabo te derruba. É isso que o diabo ia fazer com ele. Então ele ele estabelece que eles sejam feitos escravos. Vocês vão nos servir então. E eles acham que é um bom negócio, porque eles iam morrer. O plano original de Deus era que aquele povo dos gibeonitas ou morressem a fio de espada, ou fossem expulsos de Canaã. E de repente, através dessa aliança de Josué, aquele povo foi poupado. Foi poupado. Deus honrou, inclusive, a atitude de Josué. Josué, porque ele acabou errando em nome de Deus, mas ele procurou assumir o erro. Eu fui homem para errar? Você é homem para assumir meu erro também, Senhor. Eu vou fazer os escravos então. E eles aceitam aquilo ali. Os outros reis ficam fulos da vida, ficam muito bravos com eles. E eles vão se unir para atacar a cidade de Gibeonita ali. Josué então vai e parte em defesa. Mas olha o que Josué faz. Agora ele aprendeu. Agora Josué vai aprender o grande segredo das coisas. Josué, capítulo 10, versículo 3 e 4. E depois abaixo no versículo 8. 3 e 4 primeiro, por favor. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Urão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute,
e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me a ferir a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Pois é, então Josué ele vai partir em defesa, mas Josué ele vai consultar a Deus. Ele aprendeu com o erro dele. Nós temos que aprender com os nossos erros. Ele vai diante de Deus e vai perguntar. Tanto agora que aqui eu vou ler para vocês. No Josué capítulo 10, versículo 8, veio aqui: E o Senhor disse a Josué. Agora sim, é o Senhor que disse a Josué. Agora Josué consulta a Deus, porque se ele não perguntasse a Deus, Deus não estaria falando, né? Então ele não fez da sua própria coração, ele não agiu pela emoção, não agiu pelo impulso. Agora ele consultou a Deus. E o Senhor diz a Josué: Não o temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué ele aprendeu com o erro dele. Ele vai agora, consulta a Deus para investir contra aqueles reis que estavam atacando os gibeonitas. Então ele vai proteger aqueles com quem ele fez aliança, né? Deus acaba poupando aquele povo, mas ele aprende com o erro. Essa é a questão que eu quero chegar para vocês. Ele aprendeu com o erro, então ele acabou simplesmente consultando a Deus: Senhor, estou fazendo a coisa certa? É isso mesmo que é para fazer? É, vai lá que você vai ter vitória. E Josué foi e teve vitória. Você vai ter vitória garantida na sua vida, querido, quando você aprender a sempre consultar a Deus. Qualquer coisa que você vai fazer: Senhor, está fazendo certo? É isso que é para fazer? Isso vai me conduzir à vitória? Bênção e maldição estão diante de você. Vida e morte estão diante de ti, né? Deuteronômio 30, de 15 a 20. Né? Está diante de você, está diante de mim. A escolha é nossa. O livre-arbítrio é seu. Você escolhe o caminho da vida ou o caminho da morte. Você vai escolher se você vai colher fruto de bênção ou fruto de maldição. As suas atitudes, as suas escolhas, elas vão promover o resultado. Porque aquilo que você semeia, você colhe. Você vai semear bênção, semeou amor, você colhe amor. Você quer receber amor do seu filho? Planta amor nele, abraça ele, que um dia ele vai te abraçar espontaneamente. Desde pequenininho eu sempre procurei dar para o meu filho muitas coisas que eu não recebi, né? De amor, de afeto, de atenção, de carinho. E hoje eu tenho colhido isso, né? Eu tenho colhido, é muito legal. Meu filho é um grande amigo meu, é uma pessoa assim que... um super amigo, né? A gente está sempre junto, a gente conversa muito, brinca junto, faz uma série de coisas juntos, fazemos ginástica junto, a gente corre junto, de bicicleta, skate não, às vezes eu caio, né? Mas enfim, para aprender de novo, né? Reaprender assim, você tem que cair para aprender a usar de novo. Então, tem um amigo, né? Com a minha esposa, eu usufruo do amor dela há 14 anos, a gente completou dia 20, agora 14 anos de casado. E é uma bênção, né? Porque eu tenho procurado regar meu casamento com amor, regar meu casamento com oração, com paciência, com tolerância, aprender a ouvir, né? Já que o homem, a natureza do homem é falar menos, né? A mulher fala mais. Você já sabe disso, né? Você não precisa nem de teoria para isso, né? Tanto é que Deus, a sua sabedoria, o que Deus faz? Faz a mulher por último. Deus sabe. Se fizesse a mulher primeiro, gente, até hoje a gente estava tentando terminar a obra, estava dando palpite em tudo. Você olha, aquele bicho está feio, aquela cor não combina, aquele bicho está muito orelhudo, zebra com listra, listra engorda, faz bolinha. Estava dando palpite, né? Então, Deus sabe, mulher fala mais. Então, já que ela fala mais, o homem fala menos, seja pronto para ouvir tardios no falar, né? Cuidado com o que você fala, né? Então, a gente tem procurado semear um lar de paz, né? Um casamento que, graças a Deus tem nos ajudado muito. Hoje a gente aconselha muitos casais, muito aconselhamento de casais, e glória e honra é para Ele, né? Honra dele. Mas tudo aquilo que é semeado, você colhe. Você semeia amor, você colhe amor. Você semeia fidelidade, você colhe fidelidade. Você semeia honra, você colhe honra, né? Aí, contrapeso, claro, se você semear desonra, se semear infidelidade, semear raiva, ódio, né? Trapaça, mentira, você vai colher isso também, né? Então nós temos que estar no centro da vontade de Deus, que tudo que você semear, você colhe. É um princípio bíblico, e isso vai trazer, por isso que cada um de nós precisa desse elemento que é o discernimento espiritual, fundamental para a tua vida, fundamental para a minha vida, né? Isso que eu tinha para colocar para vocês. Eu sei que muitos de vocês precisam tomar decisões. Então, quando nós vamos colocar uma decisão diante do altar de Deus, quem precisa tomar uma decisão na vida? Tem alguma coisa que está te incomodando? Okay, vamos orar. Fique em pé onde você está, queridos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nos ajuda, Jesus, a cada vida aqui, Senhor, a caminhar nas Tuas veredas. Ó Pai, que nossos pés caminhem sobre a Tua rocha, Senhor, um lugar seguro. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra continue a ser sempre lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nos conduza, Jesus, pelos Teus caminhos.
O teu caminho, Pai, que é pautado, alicerçado nas pedras da verdade. E esse caminho nos leva a uma vida em abundância. Esse caminho, Senhor, nos leva a pastos verdes, nos leva a águas tranquilas. Ó Pai, em nome de Jesus, capacita, Senhor, os teus filhos e filhas que aqui estão presentes e aqueles, Senhor, que hoje nos assistem, a tomar as decisões certas. Ó Pai, que o teu Espírito Santo dê força, dê sabedoria, dê discernimento a cada um de nós para tomar as ações certas, para que nós possamos colher, Deus, as boas sementes que nós temos lançado, possamos colher frutos de bênção, possamos, Senhor, colher frutos de vitória, de alegria, de paz, de tranquilidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos capacita, Pai, em nome de Jesus, Deus, a cada dia aprendemos, Deus, essa humildade, que a humildade precede honra, que a cada dia em nossas vidas, Senhor, nós aprendemos, Senhor, a dobrar os nossos joelhos, a erguer as mãos para os céus e agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Que as pedras memoriais nunca faltem na nossa mochila, Senhor. Que o Senhor nos capacite, Deus, a caminhar nessa terra como cidadãos dos céus. Que o Senhor nos use, Senhor, em cada oportunidade que o Senhor nos dá, para sermos canais de bênção em Tuas mãos, sendo Teus vasos de honra, Teus vasos de justiça, Senhor. Que nós possamos, Deus, aprender com os nossos erros. Que aqueles, Pai, que caíram, que o Senhor dê força para levantar. Que aqueles, Senhor, que estão sem força, que o Senhor dê força, Pai, que venha de Ti essa força, Pai. Que o Teu Espírito Santo, que cada um de nós tem hoje, que somos templos do Teu Espírito, Deus. Esse Espírito nos capacita a fazer todas as coisas. Nós temos um poder que vem de Ti, Deus. É o Consolador. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda nessa caminhada. Nos ajuda nas decisões que temos que tomar. Que sejam elas, Senhor, pautadas e alicerçadas na Tua vontade, para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome do Senhor dos Senhores. Está ligado no céu, Senhor. Abençoa cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Foi? Então tá bom. Ok, gente. Deixa eu orar com vocês. Vamos despedir com a bênção que a gente já tem como tradição aqui. Está em Números, capítulo 6, a partir do versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão, e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: que o Senhor, guerreiro, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Dá um abraço pro teu irmão, nós vamos ter um momento aí de comunhão, tem até uns bolos aí e tal. É aniversário do Júnior, a gente comprou um bolo, mas ele picou a mula, então a gente come o bolo. Tá.